Boa tarde, sexto ano, tudo bem? Nós hoje vamos fazer a correção, né, das atividades que vocês realizaram na página 55, 56 e 57. Lembra que nós estudamos quarta-feira passada substantivação? Então, substantivação é quando você utiliza uma palavra, pode ser um verbo, e na hora de utilizá-los ele vira um substantivo. Ou ele é um adjetivo e você utiliza ele como substantivo. Então, nós chamamos de substantivação. Vamos para a correção da atividade número 1. A 1 ele fala para você fazer o seguinte: classificar, né, as palavras com a classe gramatical. Então, aqui a primeira, temos a letra A. Olhar, ele é um verbo, tá? Se eu colocasse, por exemplo, o olhar, viraria substantivo. Mas nesse caso, somente a palavra aqui, olhar é um verbo, jantar é um verbo, jovem, adjetivo, medroso, adjetivo, dois, numeral, triplo, numeral, sim, advérbio, mal, advérbio. Essa é a resposta da número 1. E a 2, ele fala para você pegar as palavras, né, que estão aqui e transformar elas em substantivação, né? Você transformar ele em um substantivo. Então, olhar é um verbo, vou fazer uma frase transformando esse verbo, né, olhar num substantivo. Então, eu só coloquei no início, tá? Daí a frase você que irá escolher. O olhar do menino estava lindo. Então, só note que eu tenho que colocar o na frente para transformar ele em um substantivo, tá? Então, o olhar da criança é eterno, o olhar daquele menino para a bola foi maravilhoso. Então, aqui a frase você continua. Jantar, verbo, coloquei o jantar está pronto. Coloquei ele virou um substantivo. C, jovem, né? Jovem, ele é um adjetivo. Coloquei o jovem, virou substantivo. Coloquei o aqui também. Medroso é um adjetivo. Coloquei o artigo o medroso virou um substantivo. Aqui você coloca, tipo, o jovem tem muita energia. O medroso chegou cedo. Daí, aqui em diante, você faz a frase que você quiser. Só precisa entender que você tem que colocar o artigo na frente para transformar ele em substantivo. E, dois é um numeral, né? Os dois virou substantivo. Os dois chegaram cedo. Daí, você tem que colocar um artigo na frente. Triplo. O triplo. Posso colocar antes. O menino comeu o triplo daquele garoto. Então, o importante é colocar o na frente. Sim, advérbio de afirmação. Vai transformar em substantivo. Coloquei o, transformei ele em substantivo. O sim é melhor que o não, por exemplo. Página 57, número 1. Na música é comum, especialmente nos dias de hoje, abordar-se o tema do meio ambiente. Qual a importância disso para você? Aqui é pessoal, tá? Mas você pode falar, é importante porque conscientiza as pessoas da importância do meio ambiente, ou então explicará as atividades, o cuidado que as pessoas têm com a natureza, fará com que as pessoas entendam a importância da natureza, enfim, aqui é pessoal, o que você colocar estará certo. Tá? Quais são as semelhanças entre letra de música e poema? Em ambos os textos, em geral, há ritmo, estrofe, pode haver rima. Então, rima não é obrigada, mas pode haver também. 3. Qual é a diferença entre artigo definido e artigo indefinido quanto ao efeito de sentido produzido? Quanto o artigo indefinido generaliza, ou seja, ele fala de uma forma geral. Qualquer um pode ser. Um menino chegou aqui, qualquer menino. O artigo definido, ele particulariza, ou seja, ele define quem que é. Não é qualquer menino, é o menino. Então, o artigo definido, ele é mais particular e o indefinido é qualquer um. O que é intertextualidade?
Intertextualidade é a referência que um texto estabelece em relação a outro que o precede. Então, ou seja, você tem uma referência de um texto para outro. Você utilizou um texto, teve como base e você fez outro, tendo o primeiro como base, tá? Então, isso nós chamamos de intertextualidade. Ou seja, peguei um texto, por exemplo, já uma música feita, né? E fiz uma paródia em cima dela. Eu utilizei o primeiro texto musical para fazer o segundo texto musical. E o último aqui. De que modo é possível substantivar uma palavra que não seja, em essência, um substantivo? Crie uma frase com uma palavra substantivada. Então, aqui, como que eu posso fazer substantivar-se uma palavra acrescentando antes dela um artigo? Ou seja, para eu fazer uma substantivação, eu preciso colocar um artigo junto. Por exemplo, aqui, vou pôr aqui embaixo para vocês. Tem o verbo falar. Falar é um verbo. Como que eu vou transformar esse verbo falar num substantivo? Eu vou acrescentar um artigo. O falar. Daí, nesse caso, quando eu acrescento esse artigo, esse verbo não vira mais verbo, ele vira um substantivo. Então, é isso que ele está falando. Por exemplo, também temos outro exemplo aqui. Temos dois. Dois é um numeral, né? Dois é numeral. Vou querer transformar esse numeral em substantivo, eu coloco o artigo o. No caso, seria colocar os, né? Os dois. Os dois, né? Então, nesse caso, ele virou um substantivo. Por quê? Porque eu acrescentei os. Então, qualquer palavra que eu pegar, um adjetivo, né? E acrescentar um artigo, igual ele falou aqui, ó, acrescenta um artigo. Pode ser definido ou pode ser indefinido, mas eu tenho que acrescentar esse artigo para a palavra que eu peguei virar um substantivo, tá? Daí o exemplo você faz do jeito de vocês. E a atividade de hoje, né, está na página 62. Ó, esse aqui é ponto de partida. Bem legal essa atividade, gente. Leia os dois anúncios a seguir, publicados respectivamente nos jornais Correio Paulistano e a Província de São Paulo no século XIX. Nossa, faz muito tempo, né, gente? No século XIX. Temos esses dois anúncios aqui, tá? Fugiu a Joaquim Domingues Correia, na cidade de Campinas, um escravo de nome Augusto, com os símbolos seguintes. Os bens, preto, bastante, barba. Aqui coloco todas as características do negro, só pra gente resumir que depois vocês leem com mais tempo. Aqui ele tá falando que fugiu um escravo do Joaquim, né? Ele é que é o dono desse escravo. Então eles estão anunciando para ver se encontram esse escravo. E aqui outro escravo à venda, aqui também outro. Então no jornal era comum, naquela época, você colocar, ou quando as pessoas sumiam, né, os escravos fugiam e eles pediam para localizá-los, ou a venda de escravos, ou a compra de escravos. Era muito comum essa atividade deles. Os jornais, como vocês já sabem, surgiram há muito tempo. Se você ler um jornal muito antigo, certamente vai achar tudo bastante estranho, pois existem diferenças significativas entre eles e os jornais de hoje em dia. No período em que houve escravidão de negros no Brasil, mais especificamente no século XIX, por exemplo, era bastante comum encontrar em um jornal anúncios de fuga, de compra e venda de escravos, que eram tratados como se fossem meros objetos, dos quais se tem posse. Obviamente, hoje consideramos isso uma desumanidade. Levando em conta, então, o contexto em que foram publicados os dois anúncios lidos por você, os jornais atuais e a evolução ocorrida quanto à forma de pensar, responda as seguintes questões. Então, assim, só para você entender. Então, a gente analisou agora, aqui em cima, né? Deixa eu puxar mais o livro. Aqui nós analisamos um contexto, no século XIX. Esses dois tinham um contexto diferente. Tá? E hoje não, hoje você não abre um jornal e vê vende-se escravos negro de 1,80 m, você não vê isso aí. Então hoje o contexto dos nossos jornais é outro modo de ver,
né? Como aquela do século XIX tinha um modo, hoje tem outro. Então, analisando os dias atuais e comparando esses anúncios postados no século XIX, é para você responder das questões da página 62 e 63. Então, número 1, o que você sabe sobre o período da escravidão do negro no Brasil? Aqui entra muita história, o que você sabe? E você soube, não é só história, mas o que você ouviu falar na sala de aula, ou então quando você viu os pais falando. Então, você coloca a sua experiência sobre escravidão no Brasil, ok? 2, um tipo de anúncio com os dois que você leu anteriormente caberia em um jornal atual? Você acha que você encontraria esses dois tipos de anúncio nos jornais hoje? E por que não? Ou por que sim? Gente, e por que na número 3? Por que esse tipo de documento, perdão, esse tipo de jornal, ele pode servir como documento histórico? Sim ou não? Tá? E por que sim e por que não? Porque, veja bem, lendo aquele jornal, você acha que um jornal ele é um documento histórico? Né? Porque, veja bem, como que nós sabemos que, podemos saber que as pessoas daquela época do século XIX vendiam escravos? Comercializavam escravos através do jornal. Então, ele é um documento histórico? Sim. E por que ele é, então? Explica com a palavra de vocês. 4. A que tipo de anúncio veiculado em jornais atuais corresponde aos dois anúncios sobre escravos? O que isso indica quanto ao tratamento que se dava a pessoas escravizadas? O que você acha? Por que eles faziam isso? Qual que é o tratamento dessas pessoas que eles anunciavam, essas pessoas escravizadas? O que eram para essas pessoas? O que eles olhavam? Olhavam o escravo, eles olhavam o escravo como? Como uma pessoa comum, como um ser humano, ou como um objeto, como uma pessoa que não, nem pessoa, nem animal não era para eles, era apenas um objeto. Mas como que eles podiam ver? Então coloca com as palavras de vocês. Além do fato histórico referente à escravidão, que outro aspecto presente em ambos os anúncios é possível mencionar para enquadrá-los como texto antigo? Então, além do fato histórico, né? O jornal lá que eu li, que escravos, hoje não tem mais isso. Então, é um fato histórico que acontecia naquela época, hoje não acontece mais. O que eu posso ver mais, além do fato histórico, do acontecimento, o que eu leio lá que hoje eu não utilizo mais? Que é que eu posso falar que é um texto antigo. Leia de novo o texto, dá uma olhadinha nas palavras, se tem palavras que você utiliza hoje ou tem palavras que você não utiliza. Dá uma olhadinha o que a gente tem aquela época que tinha no jornal que hoje não se tem mais, tá? E a última 6, que é para nós discutirmos, mas você pode colocar a resposta um pouquinho do lado aqui. De que modo o conteúdo dos dois anúncios relaciona com o racismo que existe em nossa sociedade ainda nos dias de hoje? Então, o que você acha? Hoje tem ainda racismo na sociedade, né? Você coloca aqui a respostinha do lado aqui, para a gente discutir com os colegas, mas como nós não estamos em sala de aula, você pode pôr a respostinha do lado aqui. Ah, sim, ainda existe, é forte o racismo no Brasil, principalmente no Brasil, ou não, as pessoas estão melhorando, estão tendo mais respeito. Então coloca uma frase bem curtinha aqui, uma opinião falando sobre esse assunto do racismo aqui, principalmente aqui no Brasil, tá, pessoal? Então a atividade de hoje é isso, tá? Qualquer dúvida estou à disposição. Um abraço a todos e bom final de semana.